vocês, dando continuidade às nossas aulas de anatomia dental. Hoje, no nosso terceiro encontro, nessa terceira aula, a gente vai estudar as características dos grupos dos premolares e dos molares. Na aula passada, a gente estudou as características dos grupos dos incisivos e dos caninos. E aí eu peço que vocês prestem bem atenção, peguem um caderno de vocês, peguem canetas, quem tiver caneta colorida, melhor ainda, porque durante essa aula eu aconselho vocês a irem desenhando, fazendo o desenho dos dentes, de cada grupo dos dentes, façam um desenho e já vão anotando no lado, puxando uma setinha, aquela característica, aquela estrutura anatômica que vocês vão desenhar em cada face, aquelas estruturas anatômicas, perdão, que vocês vão desenhar em cada face dos dentes que a gente vai estudar da mesma forma como a gente estudou na aula passada. Por que eu peço para vocês irem fazendo isso logo agora durante a aula? Porque essa vai ser nossa segunda atividade. Eu vou pedir para que vocês desenhem todos os grupos de dentes que a gente já estudou, os dois grupos que estudamos na aula passada e esses dois grupos que nós vamos estudar nessa aula de hoje. Eu vou querer que vocês desenhem os dentes, cada grupo de dentes, desenhem por face, já que a gente está estudando cada face dos dentes, anotando e identificando, né, as características principais de cada face, tá? E aí, iniciando nossa aula, vamos começar com os premolares. Os premolares, eles vão se localizar na porção posterior do arco dental. Bem, hoje a gente vai iniciar o estudo dos dentes que estão localizados na porção posterior. Nós vimos a porção anterior, quem faz parte da porção anterior, que são os incisivos e os caninos, e os premolares são os primeiros da porção posterior do arco. Eles são considerados dentes que estão em transição entre a porção anterior e a porção posterior, que também faz parte, são os molares, que a gente vai ver mais na frente. Os premolares geralmente são considerados de transição entre anterior e posterior, né? Então são os primeiros que a gente encontra na porção posterior. E estão o quê? Ao lado da face distal dos caninos. Temos os caninos, na face mesial dos caninos, a gente encontra quem? Os incisivos laterais. E na distal, nós vamos encontrar o premolar, já os premolares. Esse grupo é composto por 8 dentes, sendo o quê? 4 superiores e 4 inferiores. E como eles são classificados? Vocês vão ver que os 4 dentes que encontramos de cada lado da arcada, a gente vai classificá-lo como primeiro premolar, que é justamente o que está bem ao lado do canino, e o que vem logo em seguida, a gente vai classificar como o segundo premolar. Então, de acordo com a posição que vão ocupar no arco, indo da linha mediana para trás. Então, o primeiro que vem, que está justamente ao lado do canino, é o primeiro premolar. E o segundo que nós encontramos é o segundo premolar. E aí a gente vai encontrar esse primeiro e esse segundo premolar aonde? Aqui na arcada superior do lado direito, do lado esquerdo, e na inferior do lado direito, do lado esquerdo. Esse grupo, como eu falei na aula passada, quem prestou atenção, quem anotou, estudou direitinho, sabe que esse grupo é o quê? Exclusivo da dentição permanente. A gente não vai encontrar os premolares na dentição decídua. Eu falei que foi uma das diferenças que eu falei da dentição decídua e da dentição permanente. Quando os molares decíduos caem, vocês viram que a dentição permanente, como a gente já viu no geral, nós temos os incisivos, os caninos, decíduos e ao lado temos os permanentes. Quando os permanentes caem, quem vai nascer no lugar são justamente os pré-molares. E aí, qual a função dos pré-molares? Dilacerar e triturar os alimentos. A morfologia, vamos ver a morfologia no geral desses 8 dentes. Os primeiros premolares superiores, eles vão ser maiores que os segundos premolares superiores. Já no arco inferior é o contrário, ocorre o contrário. Os primeiros premolares inferiores é quem são menores
que os segundos. Então, na arcada superior, nós temos os primeiros premolares maiores que os segundos. Na arcada inferior, já nós vamos ter os segundos premolares maiores que os primeiros. E aí, como é a coroa desses elementos? A coroa, ela se apresenta como uma forma de cubo. Vocês vão observar que ela tem uma forma de um cubo, pois há um grande desenvolvimento lóbulo-lingual que vai formar uma verdadeira face oclusal. É a partir daí que a gente vai estudar, a gente vai nem mais usar a nomenclatura face incisal como a gente estuda nos dentes anteriores. A gente já vai observar essa verdadeira face oclusal. Geralmente apresentam duas cúspides, uma cúspide vestibular, vocês vão ver direitinho como são essas cúspides, uma vestibular e uma lingual. O segundo pré-molar inferior é tricuspidado. Ele geralmente apresenta o quê? 3 cúspides. Todas essas diferenças a gente vai ver mais à frente. Como vocês ouviram a palavra tricuspidado, 3 cúspides. Bicuspidado, 2 cúspides. Tetracuspidados, 4 cúspides, tá? E aí vocês vão ver que o conjunto dessas cúspides é que vai dar esse formato de um cubo. Vocês vão ver que eles têm a parte oclusal, que é justamente a parte cortante, é bem diferente dos anteriores. Dos anteriores a gente viu que é só uma parte estreitinha, a parte incisal, né? E agora a gente vai ver que as faces oclusais desses prédios molares são gordinhas, robustas, por conta dessas cúspides, formando a verdadeira face oclusal. E a raiz, todos os pré-molares são unirradiculares, como a gente viu dos incisivos e caninos, então já estamos revisando. Incisivos e caninos são o quê? Unirradiculares, por ser apenas uma raiz. E aí os pré-molares também são unirradiculares, com exceção de quem? Tem um pré-molar que ele vai possuir duas raízes, birradicular, que é justamente o primeiro pré-molar superior. Já é uma grande diferença. Quando a gente vê juntando assim todos os pré-molares, no momento que a gente vê um que tem 2 raízes, a gente já sabe que aquele ali é o primeiro pré-molar, porque ele possui 2 raízes, os outros não. A raiz apresenta um formato cônico, aquele formato de um cone, piramidal, como a gente viu dos outros elementos, sendo a raiz dos pés superiores mais achatadas, vocês vão ver tudo isso mais à frente, mais achatadas no sentido mesio-distal, a gente vai dar uma olhadinha. E dos premolares inferiores são mais arredondadas. Vamos lá, vamos de um por um para a gente poder entender melhor, né? Vamos com calma. Vamos ver as características do primeiro premolar superior, que são os dentes 14 do lado direito e o 24, né, lado esquerdo, como a gente já estudou a notação dentária. E aí, o que é que a gente encontra na face vestibular, a face na frente desses elementos? Tem um formato pentagonal, porque eu não coloquei aqui, tá, pessoal? Eu esqueci de colocar a imagenzinha da gravura, mas vocês viram que os incisivos, por exemplo, ele tem um formato trapezoidal. Vocês sabem diferenciar as figuras geométricas, né? O trapézio é aquele formato que tem a base de cima diferente da base de baixo, porque a de cima é menorzinha e a de baixo é maiorzinha, né? Aquele mesmo formato dos incisivos que a gente vê o formato trapezoidal. Os premolares vão ter aquele formato pentagonal, que tem aqueles 5 lados, o pentágono, que é semelhante à face de quem? A gente olhando assim de frente, a gente vê semelhante a quem? Que também tem um formato pentagonal. Muito semelhante ao canino, os premolares, quando a gente vê pela face vestibular. A diferença é que os caninos eles são maiores, então, em todos os lados de extensão. Aqui os premolares são menorzinhos do que os caninos, né? Quando a gente compara as faces vestibular dos dois. Aí temos na linha cervical, aqui como a gente vê a linha cervical, se mais estão vendo melhor. As bordas a gente vê, borda mesial, borda distal. A borda incisal, o que é que a gente vê na borda incisal? A gente vê um formatozinho de V, né, com esses 2 segmentos. Isso aqui é um segmento, isso aqui é outro segmento, formando o quê? Essa cúspidezinha, formando essa borda aqui. Por isso que tem um formato em V. A bossa vestibular, que está presente em todos os dentes, possui essa bossa vestibular, que é essa protuberânciazinha, uma parte, digamos assim, gordinha, que tem aqui presente, bem no terço cervical
de todos os dentes, né? Então, bossa vestibular vocês vão ver em todos. O segmento mesial, ele é menor e menos inclinado. É aí que a gente tem que prestar atenção nisso. Se vocês pegarem aqui, vocês observarem, vocês podem observar, estudando na frente de um espelhinho, vocês vão ver que o segmento mesial, e isso, essa anatomia, gente, a gente tem que seguir igualzinho, porque quando a gente vai fazer uma reconstrução de alguma face do dente, a gente tem que seguir a anatomia para que a estética e a própria função, que a gente vai estudar na próxima aula, a oclusão, como é importante a gente reconstruir as faces da anatomia de acordo, né, da forma padrão, da forma geral, como é importante a gente reconstruir, não só por questões de estética, como questão funcional, né, para devolver a função da mastigação, promovendo uma oclusão correta, que a gente vai ver na próxima aula, oclusão. Por isso é importante vocês observarem esses detalhezinhos, como por exemplo, o segmento mesial é menor e menos inclinado, que é esse aqui, ó. E o segmento distal, ele é maior, tá vendo que ele possui uma maior inclinação? Aí você já sabe, vocês olhando aqui, vocês já sabem que, por exemplo, aqui é o lado mesial, que vai estar justamente em contato com o canino, e aqui é o lado distal, né, que vai estar em contato com o outro premolar. É um unicuspidado, quando a gente vê assim de frente pela vestibular, a gente só vê uma única cúspide, por isso que a gente diz que a face vestibular é unicuspidado. Tem duas vertentes externas ou lisas. O que são vertentes? As vertentes são as faces que formam uma cúspide. Eu esqueci de colocar aqui as imagens, depois eu vou colocar no material de vocês, para vocês observarem melhor. Mas a cúspide, como a gente vai observar, ela é formada por vertentes, pelas faces. Que nem uma pirâmide, tem a pirâmide e a pirâmide não tem várias faces? É igual a cúspide, aí a gente chama de vertente. As faces de fora, externas, elas são lisas, a gente chama de vertente externa ou lisa. Vocês vão ver que na face oclusal, a gente vê a face interna, né, da cúspide, então a gente vai ver as vertentes internas. E aqui também possui sulcos de desenvolvimento, aqueles sulcos que a gente viu nos anteriores, mas é muito pouco desenvolvidos, mal a gente observa. Ó. Nessa imagem a gente pode observar melhor, que tem bem um sulcozinho bem aqui, ó, mas é pouco nítido. Aí eu coloquei, ó, vertentes são as faces da cúspide. Cada cúspide apresenta duas vertentes internas ou triturantes e as externas ou lisas, né? Que estão situadas nas faces vestibulares e linguais ou palatinas. As externas estão na face vestibular, como a gente está vendo, e a gente vai ver as internas na face palatina ou lingual. E aí a face palatina do primeiro premolar superior, a gente também vai observar esse formato de um pentágono. Observamos a linha cervical aqui presente, as bordas mesial, borda distal, e a borda incisal com esse formato de V, porque quando eu quero que vocês desenhem, não tem muita dificuldade. Vocês vão observar, prestar atenção aqui na imagem e observar aqui, ó, como é o desenho, fazer igual. E aí vocês vão identificar o lado distal, o lado mesial, o lado vestibular, o lado oclusal. Aí os segmentos, vocês estão vendo? Segmento mesial, que é menor e menos inclinado, é o distal, é maior e mais inclinado. A bossa palatina, eu quero só que vocês sabem identificar que existe uma protuberânciazinha aqui no terço cervical. Então eu quero que vocês no desenho só identifiquem, façam uma bolinha aqui identificando que aqui existe uma bossa e aponte aqui, bossa lingual, certo? Eu não coloquei bossa lingual e bossa palatina repetido. Essa bossa lingual aqui a gente pode riscar, fica só com a bossa palatina, né? Já que a gente tá na face, é um dente superior, a gente tá observando a face palatina. Unicuspidado, porque tem uma única cúspide, apesar que nessa imagem a gente consegue ver um pouquinho a segunda cúspide, né? Mas quando vocês forem desenhar, vocês podem desenhar só esse formatozinho aqui, ó. Um formatozinho unicuspidado, de uma única cúspide, e vertentes externas ou lisas, que são justamente as faces dessa cúspide, as faces externas dessa cúspide. E aí as faces mesial e distal. O que a gente observa aqui nas faces mesial e distal? Primeiro a gente vê que são faces semelhantes, como de todos os outros dentes, né? São faces semelhantes. O que difere um pouco, geralmente, das faces mesial e distal de quase todos os dentes, é só que a mesial,
ela geralmente é maior e mais ampla. É só isso que difere, mas elas são bem parecidas. Possui a forma de o quê? De um trapézio. Um trapéziozinho bem parecido com a face vestibular dos incisivos, sendo que mais larga, né? Porque é um formatozinho de trapézio. São convexas, essas faces se convergem. A face distal é mais convexa, a distal é mais convexa e um pouquinho menor. A face mesial pode apresentar uma depressão bem aqui no terço cervical, que se prolonga até a base da raiz. Ó, essa gravurinha dá pra gente observar. Uma depressãozinha, ó, bem aqui. Geralmente por isso que a gente, é mais uma característica que a gente pegando consegue identificar bem rapidinho qual é a face mesial e a distal, porque geralmente a mesial, ela apresenta uma depressãozinha bem aqui no terço cervical, que se estende para onde? Para a base, lembra que a base da raiz se estende para a base da raiz. E aí, a cúspide, que é outro detalhe no desenho, vocês têm que observar e fazer. A cúspide vestibular, ela é mais longa. Então, a gente olhando aqui essa imagem, daqui a gente já vê logo qual é a cúspide vestibular, quem é o lado vestibular e quem é o lado lingual, a gente olhando. Porque se a cúspide vestibular é mais longa e a lingual é mais curta, aqui seria a vestibular, tá vendo que é mais longa? A vestibular e a lingual. E é uma diferença, assim, bem significante. Ó, dá pra gente observar. Daqui a gente já observa que essa é a face vestibular do dente, ó. A gente tá olhando de lado, né? A gente tá olhando de lado. Aí a gente sabe que aqui é a face vestibular desse dente e aqui é a face lingual do dente. Ó, duas cúspides. Lembrar disso, que a gente consegue pela face mesial e distal, as proximais, né? Ver as duas cúspides, ó. E aí na face oclusal, que a gente vai agora observar justamente essas cúspides assim de frente. A face oclusal, que é justamente, né, que você já conhece, essa facezinha, tirar a língua aqui pra não cair, que a gente tá vendo agora as faces oclusais, a gente estudou as incisais, ó, dos anteriores. Olha a diferença do tamanho, incisal e a parte, aqui ó, central, incisivo central, incisivo, deixa eu pegar esse lado de cá, incisivo central, lateral, a gente viu os caninos e agora a gente vai começar a estudar os premolares, ó, que formam a verdadeira face oclusal. Tudo isso aqui é face oclusal. A gente viu aqui as incisais e agora a gente vai observar as faces oclusais. E por que se chamam faces oclusais? Porque agora a gente vai ver a formação das cúspides. Essas saliências pontudinhas aqui, ó. Tudo isso aqui a gente chama de cúspides, que a gente vai estudar um pouquinho mais detalhado agora em cada grupo de dentes. Os dois premolares, depois a gente vai estudar os molares. E aí, olhando aqui a face oclusal, o que é que a gente encontra? A gente observa que ele tem um formato hexagonal, como se fosse um formatozinho assim, ó, de 6 lados, aquela figura de 6 lados. A gente observa duas cúspides, a vestibular, que ela é maior, então a gente olhando aqui essa imagem, a gente já imagina qual seria a face vestibular. Essa que tá aqui, ó, em cima, ó, nas 3 imagens. Porque a gente observa que essa cúspide, ó, isso aqui é uma cúspide, isso é outra cúspide. Isso aqui, ó, tudo isso aqui é uma cúspide, tudo isso aqui é a outra cúspide. Uma cúspide e outra cúspide. Então a cúspide vestibular é maior e a cúspide lingual é menor. Ou seja, existe uma diferença de tamanho. Elas não são simétricas, não são iguaizinhas, porque uma é maior do que a outra. E aí nós temos aqui também duas cristas marginais. A gente já estudou as cristas, o que seriam as cristas? Aquelas saliênciazinhas que tem assim nas bordas mesial e distal. Quando a gente olha pela face, no caso pela face lingual e palatina dos anteriores, a gente vai observar essas cristas aqui na face oclusal. Essas saliênciazinhas bem aqui nas laterais, ó, nas laterais das cúspides, a gente encontra as cristas, que é crista mesial e crista distal. E aí a gente observa as vertentes internas ou as triturantes. Por que triturantes? Porque é justamente aqui, bem aí nessas vertentes das cúspides, que é onde vai haver a trituração dos alimentos. E aí a gente chama essas faces aqui, ó. Aqui nessa figura, vocês vão observar aí no material de vocês. A figura desse dente aqui, como a gente consegue observar bem direitinho, ó. A gente observa que a cúspide
Se a gente for olhar pelo lado externo, a gente vê esses lados aqui, a gente chama de vertentes externas ou lisas. Aqui por dentro, esses dois aqui, ó, essas duas vertentes aqui, formando o restante da cúspide, a gente vai chamar de vertentes internas ou triturantes. As fossetas. Essas fossetas, o que são fossetas, né? Fossetas são pequenas fossas, pequenos afundamentos, digamos assim. A gente encontra fossetas secundárias, mesial e distal, pequenas fossas. Vocês estão vendo que nós temos aqui um sulco, deixa eu falar também do sulco logo. Temos um sulco, uma depressão, né? Sabe que um sulco é uma depressão. Temos um sulco aqui, ó, bem central, tá vendo? Um sulco. O sulco que está dividindo as duas cúspides, a vestibular e a lingual. E aí, no finalzinho dessas cúspides aqui, já se aproximando das cristas, a gente a gente observa que tem duas depressõezinhas também, em formato de uma fossa. Sempre uma fossa menorzinha, por isso que o nome é fosseta. E aí nós temos a mesial e a distal. E aí também a gente encontra sulcos secundários. O sulco central, o principal, aquele sulco maior, bem aqui no centro, que está dividindo as duas cúspides. Aí também encontramos alguns sulcozinhos aqui, ó, como vocês observam, menorzinhos. Esses sulcos a gente chama de, ó, sulcos, aqui nessa imagenzinha, vocês vão observar melhor no desenho de vocês, no material aí, os sulcos secundários, que são esses sulcos menorzinhos. Então, quando vocês forem desenhar, eu quero que vocês desenhem dessa mesma forma aqui. Esse formatozinho assim, hexagonal, como vocês estão observando, para deixar o quê? Justamente esse aspecto de que a cúspide vestibular é maior do que a cúspide lingual. E aí eu quero que vocês desenhem o sulco que divide as duas cúspides. Aqui, a ponte aqui, que justamente nessa região existem essas fossetas secundárias, né? Mesial e distal. Os sulcos secundários, esses pequenos sulcozinhos que vão saindo assim lateralmente ao sulco central. Eu quero que vocês desenhem tudo isso. E aí esse sulco, ele é retilíneo, vocês vão ver que ele é reto. E a gente classifica ele de paracentral, ele não é exatamente no meio das duas cúspides, porque ele é deslocado um pouco para a lingual. Por quê? Justamente porque a cúspide vestibular, ela não é maior. Se ela é maior, mais robusta, obviamente que o sulco que está separando as duas cúspides não está exatamente no meio das duas, porque as duas não são igual, uma é maior que a outra. Então ele vai estar um pouco mais abaixo, por isso que a gente chama de paracentral. Então eu quero que vocês façam, ó, esse mesmo desenho, tá? Anotando todas as estruturas anatômicas que a gente encontrou, essas principais estruturas que a gente encontra na face oclusal desse primeiro premolar superior. E a raiz é, na maioria das vezes, birradicular, como a gente viu, né? Claro, gente, que vai existir, todos os dentes da arcada, existem variações. Alguns dentes variam muito mais, como vocês vão ver o terceiro molar. O terceiro molar é um dente que tem diversas variações, mas todos os dentes têm variações. A gente às vezes encontra um dente que tem uma anatomia um pouco diferente daquele padrão normal, geral, que geralmente a gente encontra. Mas no geral, o que é que a gente encontra nas raízes do primeiro premolar? A gente encontra duas raízes, ó. Aqui, a gente vem pela face vestibular e lingual, obviamente a gente vai observar uma raiz, né? Pegando o dente, vendo de frente ou vendo de trás. Mas se a gente vê de lado, a gente observa duas raízes. A raiz vestibular, e essas raízes são como? Vestibular e lingual. Então, pessoal, deixa eu pegar aqui o bocão. Quando a gente observa, por exemplo, aqui o premolar, a gente vai saber que tem uma raiz que está para cá, para o lado vestibular, e a gente vai saber que tem uma raiz que está para cá, para o lado lingual. É importante a gente saber isso, certo? Porque, por exemplo, os molares inferiores, a gente vai ver que é diferente. Ele tem duas raízes, mas a raiz ela não fica assim, uma para vestibular e uma para lingual, não. Ela vai ficar uma para mesial e uma para distal. Então, as duas raízes dos premolares ficam para qual? Para onde? Uma para vestibular e uma para lingual. Então, a gente vai chamar de raiz vestibular e raiz lingual. E a vestibular, ela é o quê? Ela é uma raiz maior. E a lingual é uma raiz menor. Então, se a gente observar, por exemplo, essa gravurinha aqui, lá, essa segunda gravurinha, observando pela face palatina. Quando a gente observa pela face palatina, a gente tá vendo aqui a pontinha da raiz vestibular, aqui atrás. Por quê? Porque a raiz palatina é menor
Então a gente vai conseguir enxergar a raiz vestibular. Vocês estão vendo que ela tem um formato de um cônico piramidal, que a gente chama, né? E às vezes elas podem apresentar-se fusionadas. O que são raízes fusionadas? Aqui eu coloquei essas imagens para vocês terem noção do que são raízes fusionadas. É quando as duas raízes elas estão bem juntinhas, pregadas uma na outra. São raízes fusionadas. Ó. Aqui tem duas imagens de raízes fusionadas. Aparentemente parece ser apenas uma raiz, mas na verdade aqui tem duas raízes que se fusionaram, né? Se juntaram. E uma leve inclinação, elas possuem uma leve inclinação para distal. Uma leve e discreta inclinação para distal, para o lado distal. E agora, deixa eu ver o tempo. Certo. E agora vamos ver as características do segundo premolar superior, que são os dentes 15 e 25. Essa nomenclaturazinha, essas siglas aqui que eu coloco é só para facilitar, tá, gente? Ó, vocês entenderem quando vocês verem 2PM, é segundo pré-molar, certo? Só para facilitar o estudo da gente aqui. E vamos observar as características do segundo pré-molar. O 15, que está do lado direito, e o 25 do lado esquerdo. Igual o primeiro pré, eles têm a fase vestibular, tem uma anatomia bem semelhante, igual ao primeiro pré. Vocês podem ver esse formato pentagonal, sendo que com dimensões menores. E obviamente os detalhes, já que eles são menorzinhos, os detalhes são menos nítidos. Formato pentagonal, como eu falei, a gente observa aqui a linha cervical, as bordas borda mesial e borda distal. A borda incisal em formato de V. A bossa vestibular, vocês façam um desenho e apontando a bossa vestibular. O segmento mesial vai ser menor e menos inclinado. Então, quando a gente vê que é o menor. E o segmento distal vai ser maior e mais inclinado. Bem parecido, como eu falei, com os premolares, os primeiros premolares. O único cuspidado, a gente só observa uma única cúspide, ó, como vocês podem observar. E as vertentes que formam essa cúspide são as vertentes aqui, as externas ou as lisas, né? Como a gente observa. Deixa eu ver mais alguma característica que eu não tenha anotado. Pronto. E a face palatina, semelhante também à do primeiro premolar superior. Tem um formato também pentagonal, vocês também observam a linha cervical, as bordas mesial e distal, a borda incisal em formato de V, formando por conta dos dois segmentos, né? O segmento mesial também menor e menos inclinado. Então, onde vocês observarem uma maior inclinação do dente, vocês sabem que ali é a borda distal. Deixa eu ver se a gente observa aqui. Aqui não dá para observar, não. O segmento, quando a gente vai ver o segmento maior, assim, mais puxado e mais inclinado, a gente sabe que é a borda distal. E o menorzinho, menos inclinado, é o segmento mesial. A bossa palatina, que também está presente no texto cervical, é o único cuspidado, como eu falei. Resumindo, eu estou repetindo, né, pessoal? Vamos passar para a próxima face. Aqui não tem da mesma forma que eu falei. Do primeiro premolar, a gente vai observar desse segundo premolar. Vamos adiantando, porque ainda falta muito para terminar a aula. E a face mesial e distal desse segundo premolar superior. Possui a forma de um trapézio assimétrico, chamando um trapéziozinho assimétrico da mesma forma do primeiro premolar. São também convexas, né? Tem aquela curvaturazinha aqui, porém são regulares. A gente não observa tanta regularidade no primeiro pré. A gente vê a diferença das duas, uma face é mais inclinada, mais convexa que a outra no primeiro pré. Aqui no segundo pré a gente observa mais igualzinha, mais parecida. Esses dois lados aqui, ó, das faces proximais do segundo pré. As cúspides possuem alturas semelhantes, ó. A gente não viu que no primeiro pré, a cúspide, quando a gente observa, né, as duas cúspides, a vestibular, ela é bem maior do que a lingual. Aqui a gente vai observar as duas cúspides na mesma altura, então é muito assimétrico. É quase um quadrado, digamos assim, quando a gente olha as faces mesial e distal desse segundo pré.
E a face oclusal vai ter, é semelhante à do primeiro pré também, mas vai ter algumas diferenças. Também tem um formato hexagonal, é um formato hexagonal mais regularzinho, ó. Vocês estão observando que é bem mais regularzinho, bem mais parecido todos os lados. Temos a cúspide vestibular e a cúspide lingual, elas já vão estar na mesma altura, vão ter o mesmo tamanho. Então o suco principal, o suco central, que divide as duas cúspides, vai estar exatamente no meio, porque as duas cúspides possuem a mesma altura, o mesmo tamanho, as duas. Aí nós temos as cristas mesial e distal, as fossetas, né, bem aqui, bem próximo à crista, já no finalzinho do suco central a gente vê as fossetas, né, mesial e distal. As vertentes, ó, as vertentes triturantes da cúspide, os sulcos secundários, sendo que os sulcos secundários, nessas imagens, a gente não dá para comparar muito com as imagens do primeiro pré, mas os sulcos secundários eles são mais frequentes no primeiro pré-molar. Então, é uma diferença quando vocês forem desenhar os dois, as duas faces oclusais, por exemplo, outra diferença que existe na oclusal do primeiro pré-molar superior e do segundo pré-molar. A gente já viu que as cúspides do segundo pré são iguais, o sulco central está bem no meio e vai ter menos sulcos secundários, então vocês vão fazer menos sulcos no desenho, porque tem o que eu ver que tem mais sulco, eu vou saber que é qual? O primeiro pré-molar superior. Ó, o sulco central, como eu falei, retilíneo e central. E a raiz, diferente também do primeiro pré, que geralmente tem duas raízes, o segundo pré só possui uma única raiz, ele é uniradicular, tá? Um forte achatamento mesio-distal, quando a gente vê médio-distal, a gente olhando da face vestibular ou da face palatina, a gente vai ver da mesial para distal, que ela é bem achatadinha, a raiz. E também tem uma leve inclinação para distal, ó, uma leve inclinação para distal, como tem também as raízes do primeiro premolar superior. E vamos ver agora as características do primeiro premolar inferior. Nós vimos os dois premolares superiores e esse primeiro premolar superior, dentes 34 e 44. O que é que a gente observa? Na face vestibular, a gente já vê semelhanças aí nos premolares superiores, né? Também ele possui um formato pentagonal, né? Aquele mesmo formatozinho, como se fosse uma figura de 5 lados, né? Ó, um lado, 3, 4, 5, né? Juntando quando a gente junta as duas cúspides. A linha cervical, nós observamos a borda mesial, borda distal, borda incisal em formato de V por conta da cúspide. A bossa vestibular, também presente aonde? No terço cervical. Segmentos mesial menor e menos inclinado. E segmento distal maior e mais inclinado, igual como a gente observa nos premolares superiores, né? Então, quando a gente vê um desses dois segmentos aqui, ó, menor e menos inclinado, a gente sabe que é a face mesial. E o outro que seja maior e mais inclinado, a gente sabe que é a face distal. Unicuspidado, a gente só observa a única cúspide olhando daqui. E vê as vertentes, né, que formam as paredes externas da cúspide, as vertentes externas ou lisas. E na face lingual, o que a gente vai observar na face lingual? Também um pouco semelhante à lingual dos premolares superiores. Vemos o formato pentagonal, a linha cervical, né, pessoal? Aqui as bordas, né, borda mesial, borda distal, a borda incisal em formato de V, a bossa lingual que a gente observa aqui no terço cervical, o segmento mesial que vai ser menor e menos inclinado e o segmento distal que vai ser maior e mais inclinado. E aí a bossa já vimos, eu repeti, vou apagar depois para vocês, tá? Repeti o nome bossa 2 vezes. O unicuspidado, que a gente observa uma única cúspide. Na verdade aqui eu até errei, porque aqui na face lingual a gente consegue observar as duas cúspides, né? Se a gente for olhar aqui, ó, por esse ângulo, porque vocês vão observar que a cúspide vestibular ela é maior que a cúspide lingual, por isso que pela face lingual a gente observa as duas.
E a gente encontra o quê? As vertentes que eu também errei, que eu também, perdão, vou editar e ajeitar aqui para vocês, mas na face lingual a gente observa as vertentes internas ou triturantes, tá, pessoal? Quem quiser já ir corrigindo aí no material de vocês, que tiver com material impresso, risca aí e coloque vertentes internas ou triturantes, que é o que a gente observa na face lingual, né? As faces das cúspides que formam a parte interna dela. E as faces mesial e distal. A gente pode observar, olhando pelas faces proximais, né? Proximais que vocês sabem que é a face mesial e distal. A gente pode observar o quê? Um formato trapezoidal também convexas, né? O lado vestibular, ele é mais convexo. Então, a gente já sabe que aqui é o lado, ó, vestibular, que vai ser mais convexos. A cúspide vestibular possui um diâmetro maior e é mais alta que a cúspide lingual. Ó. Olha a diferença de altura, como a gente viu no primeiro pré-molar superior, e o inferior ainda é mais evidente. Olha mais essa imagem aqui desse dente, por exemplo. Olha como a face, a cúspide vestibular, ela é bem maior e mais alta do que a lingual. A gente observa. Então, se a gente for observar aqui essa imagem, a gente já sabe, por exemplo, que aqui a gente está olhando a face vestibular e aqui a gente está olhando a face lingual, né? E a face oclusal, o que é que a gente vê? A face oclusal do primeiro pré-inferior, a gente já observa, ela já não tem tanto aquele formato hexagonal que a gente vê nos dois pré-superiores. Ela já tem o quê? Um formato mais ovoide, ovalado, ó, o formato dela. Temos a cúspide vestibular, bem maior do que a cúspide lingual, né? A gente observa as duas cúspides. Nós vamos ter as cristas aqui, ó, as cristas mesial e distal. Tá, ó, que a gente observa aqui as cristas. O que a gente pode observar aqui? As cristas. As fossetas, ó, aqui as fossetas como estão bem evidentes, ó, pessoal, nessa imagem. As escavaçõezinhas pequenas que a gente vê na face mesial e distal. E o sulco aqui não tá tão evidente, tá? Mas nós temos aquele sulco mesio-distal, que é aquele sulco bem no meio que tá dividindo as duas cúspides, tá? E a raiz do primeiro premolar inferior, o que é que a gente observa? É um dente uniradicular, ou seja, só uma única raiz. Ela é bifurcada. Quando é que ela é bifurcada, a raiz? É que a raiz, em alguma parte dela, às vezes ela dá uma dividida assim, como se estivesse formando duas. Geralmente a gente vê essa bifurcação aonde? No ápice, porque nessas imagens aqui, nenhuma dessas imagens, aqui mostra um pouquinho dessa bifurcação, ó. Tá vendo? Que era como se ela fosse querer dividir em duas, aí formou uma bifurcação bem aqui no ápice. A gente vê esse achatamento, ó, mesio-distal. Tá vendo, ó? Um achatamentozinho aqui. A gente sabe que ela é mais larga quando a gente vê pelas faces proximais, né? E uma leve inclinaçãozinha para o distal. Também, ó. Uma leve inclinaçãozinha para o distal. Então, quando a gente vê a inclinaçãozinha, a gente já sabe que onde tem inclinação, porque esse lado aqui é o lado distal. Mas nesse imagem não dá pra gente ver muito. E agora vamos para as características do segundo premolar inferior. Os dentes 35, né, do lado do lado esquerdo e 45 do lado direito. A gente também vai observar esse formato pentagonal, né, na face vestibular, as linhas cervicais, a borda mesial, a borda, a gente observa a borda distal, a borda mesial, a borda incisal também em formato de V. Só que a gente observa que é um pouquinho mais discreto, né, as formas aqui. A bossa vestibular, no texto cervical, né? O segmento mesial, que vai ser menor e menos inclinado, e o segmento distal, que vai ser um pouquinho maior e mais inclinado. Unicuspidade, a gente só daqui pela vestibular, a gente só consegue observar uma única cúspide, e as vertentes, né? Essas duas vertentes aqui, que formam as duas vertentes externas, formando aqui a cúspide, né? E pela face lingual, vamos vir aqui.
O que é que a gente observa na face lingual do segundo premolar? A gente já vê uma diferençazinha em relação aos outros, porque aqui a gente já está vendo que a face lingual ela tem mais um formatozinho quadrangular, ó, mais um formatozinho de quadrado, já diferente de todas as outras que a gente viu dos premolares até agora, né? Observamos a linha cervical, a borda mesial, borda incisal. Já estão cansados de saber que aqui essas bordas laterais é mesial, distal. O segmento mesial vai ser menor e menos inclinado, o segmento distal da mesma forma, maior e mais inclinado. A bolsa lingual, a bolsazinha, vocês sabem, fica no terço cervical. Bicuspidada, a gente observa as cúspides aqui, que é a cúspide. A gente observa duas cúspides pela face lingual, que é a cúspide mesiolingual. Ó, essa imagem tá bem evidente aqui, ó. A mesiolingual, essa cúspide, e a distolingual. Vocês vão observar, deixa eu adiantar aqui, que a face oclusal, ela é tricuspidada. Esse segundo premolar inferior, diferente dos outros, que a gente só vê duas cúspides, uma vestibular e uma lingual, a gente vai ver que o premolar inferior, o segundo pré, ele é tricuspidado. Ele vai ter a cúspide vestibular e a lingual, ela é dividida em duas. Vai ter a mesiolingual e a distolingual. Aí por isso que quando a gente vê pela face lingual, a gente observa, ó, vocês estão observando, tem tipo duas cuspidezinhas aqui, ó. É porque vocês estão vendo a mesiolingual e a distolingual. E há um sulco lingual aqui, obviamente, já que tem duas cúspides. As duas cúspides são separadas pelo quê? Por um sulco. Então, a gente vai observar um sulco lingual. Ó, é porque essa imagem aqui tá péssima. Mas essas aqui estão ótimas. A gente observa aqui, ó, um sulco lingual dividindo essas duas cúspides, né? Que você já sabe, mesiolingual e distolingual. Mesiolingual por quê? Porque é a cúspide lingual do lado mesial e a cúspide lingual do lado distal. É muito fácil, gente, a gente decorar, aprender a nomenclatura, porque a nomenclatura se refere justamente ao que é aquela estrutura anatômica e em que face ou em que parte ela está localizada. E aí a face mesial e a face distal. Essas faces têm o quê? Um formato mais quadrilátero, tá vendo? São convexas, né? A face mesial, ela é mais alta e mais larga que a face distal. Então, se a gente observar aqui esse dente aqui, qual seria a face... Não, perdão. Perdão, pessoal, eu tava confundindo o vestibular com o lingual. Depois eu falo isso pra vocês. Mas a face mesial, porque aqui nessa imagem não dá pra notar muito nessas duas imagens aqui. Mas a mesial, ela também vai ser um pouco mais alta e mais larga do que a face lingual. Aí agora sim, e a cúspide vestibular é mais alta que a cúspide lingual, como a gente observa, da mesma forma que a gente observou no primeiro premolar inferior, sendo que aqui é um pouco mais discreto, né? A diferença delas é um pouco menor, mas a vestibular, ela é sim mais alta que a cúspide lingual. E aí a face oclusal, como eu falei, a face oclusal, primeiro premolar inferior, ele tem uma face mais ovoide, né? Aqui a gente já vê uma face mais quadrangular, tricuspidado, né? Possui 3 cúspides, que uma é na vestibular e as outras duas são as linguais. A mesiolingual e a distolingual. Vocês já entenderam já porque chama distolingual e mesiolingual, né? Porque é uma cúspide lingual que está virada para o lado mesial e uma cúspide lingual que está virada para o lado distal. E aí nós temos o sulco lingual, que está dividindo essas duas cúspides, mesiolingual e distolingual. E as fossetas, né, as pequenas escavações, a gente observa já que são 3 cúspides, além da gente observar 2 fossetas, uma na mesial e uma na distal, né, que é justamente aqui quando a gente observa o sulco central, a gente observa essas fosses, esses buraquinhos bem no finalzinho assim do sulco central, a gente também vai observar uma fosseta central, que ela tá aqui pegando essa região que divide a cúspide vestibular das duas cúspides linguais. Então a gente vai ter as fossetas mesial, distal e a fossetazinha, uma fosseta, como vocês observam, mesial, distal e uma fosseta bem central.
E o segundo premolar inferior, as raízes desse premolar inferior, seria o quê? Um dente uniradicular também, apenas uma raiz, não apresenta bifurcação, como a gente vê no primeiro premolar inferior, geralmente é bifurcado, né? Bem ali no ápice, aqui não apresenta. Também vocês vão ver que elas são achatadinhas, mesodistal, são achatadas, e há também um desvio muito leve para a distal. E vamos agora ao estudo dos molares. Vocês vão ver que os molares, né, também são os outros dentes que fazem parte da porção posterior. Vocês vão ver que eles se assemelham um pouco aos premolares. Então, são dentes que possuem algumas cúspides, mais de uma cúspide, né, que são dentes que vão possuir os sulcos, as fossetas. Então, as estruturas anatômicas, a gente vai ver que são estruturas anatômicas semelhantes. E a gente vai encontrar, vamos observar agora, o que é que difere os molares dos premolares. Os molares vão se localizar na porção posterior, como já sabemos, do arco, ao lado de quê? De quem? Da face distal dos premolares, no caso, ao lado da face distal dos segundos prés. Então, no momento que passou os dois premolares, né, nós temos o primeiro, o segundo, e aqui nós temos a face distal do segundo premolar. E a partir daí a gente já encontra os molares, né? Então nós vamos dividir os molares são um grupo compostos por 12 dentes, 6 superiores e 6 inferiores, né? Então nós temos 3 de cada lado. E aí como é que a gente classifica os molares? Nós temos o primeiro molar, que é o primeiro que vem logo ao lado do segundo pré, né? A face distal do segundo pré em contato com a face mesial do primeiro molar. Nós temos o segundo molar e o terceiro molar. E agora a gente vai estudar individualmente esses dentes. Vocês vão ver que existem as diferenças desses 3 dentes e ainda há diferenças entre os superiores e os inferiores, né? Mas no mais, o que é que eles se assemelham aos premolares? A gente já vê daqui, ó, essa face oclusal um pouco semelhante pelo fato da face oclusal possuir cúspides, né? Mas aqui, que a gente observa nos premolares, que só possuem 2 ou 3 cúspides, dependendo do premolar, como a gente estudou. Aqui, os molares, vocês vão observar que são dentes que possuem 4 cúspides ou mais, tá? E é o grupo mais complexo, pois possui muitas características, como vocês vão observar, tem mais acidentes, mais estruturas anatômicas, né? E também muitas variações. Vocês vão observar que os molares, eles variam, principalmente o terceiro molar. O terceiro molar é um dente que, às vezes, a gente pega e ainda fica assim na dúvida se é terceiro molar ou não. Por quê? Porque ele possui variações anatômicas, pode apresentar de várias formas. A principal função é triturar os alimentos. Como a gente sabe, os posteriores têm essa função de triturar os alimentos, pois sua morfologia multicuspidada, as várias cúspides, localizada também na porção posterior do arco, e onde a força muscular na região posterior é maior, e aí permite mais força para quê? Para triturar os alimentos. Então, os alimentos são triturados nas cúspides, e óbvio que o fato dos molares possuir maior número de cúspides e ainda está localizado na região posterior da boca, né, da arcada, aqui a força muscular é maior. Por isso que os dentes molares são os dentes ideais para triturar os dentes. E quem não possui molar, né, tem muita gente ainda, infelizmente, encontra muitos pacientes que não possuem mais os molares e não fizeram a reabilitação, né, com uso de prótese ou implante, seja o que for, não reabilitaram e aí sofrem muito na hora da mastigação, porque os dentes que foram feitos ali para moer, mastigar mesmo os alimentos, foram os molares, né, como vocês já sabem por quê, por possuir muitas cúspides e por possuir mais força mastigatória por estar na porção posterior. E a morfologia desses dentes? Os molares superiores, eles apresentam, 3 raízes, são trirradiculares. Mas eu acho que vocês lembram na primeira aula que eu falei que existem dentes
que podem ser trirradiculares ou multirradiculares. Ainda possuem mais de 3 raízes. Acontece sim, às vezes acontece a gente encontrar um molar que possui mais de 3 raízes. Ou um molar que tem duas. Vocês vão observar que os molares inferiores, possuem 2 raízes, mas acontece às vezes a gente observar um molar inferior vir com 3 raízes. Mas no geral, os molares superiores apresentam 3 raízes, os molares inferiores 2 raízes. O molar superior, ele vai ser maior, o primeiro molar, maior que o segundo molar superior. Então, o nosso primeiro molar, aqui é a anatomia, essa anatomia desse manequim não está seguindo exatamente da forma como a gente está estudando, né? A anatomia geral. Mas o primeiro molar, ele é maior do que o segundo molar, geralmente. E o primeiro molar, ele apresenta, a gente vai observar, que ele apresenta um tubérculo, é o tubérculo de Carabelli, que a gente vai observar, que é uma protuberância bem no esmalte ali, uma região assim mais protuberante, mais gordinha ali da face lingual desse dente, na cúspide mesolingual. A gente vai observar. Eu já adiantei porque vocês vão ver que é uma característica que vai diferenciar, uma característica evidente, que vai diferenciar, por exemplo, o primeiro do segundo e do terceiro molar. Então, quando vocês forem desenhar, vocês não podem esquecer de desenhar e apontar esse tubérculo. A gente chama tubérculo de Carabelli. Carabelli foi o nome da pessoa que caracterizou esse tubérculo, por isso que recebeu esse nome. A gente vai observar mais adiante. Primeiro molar inferior, olha outra diferença. Geralmente os molares possuem 4 cúspides, mas o primeiro molar inferior, ele é pentacuspidado, ele possui 5 cúspides, então é uma característica do primeiro molar inferior. E é robusto, justamente por possuir 5 cúspides, obviamente ele vai ser mais robusto, maior. É o maior dente da dentição permanente. Gente, é o dente, por exemplo, que até dá mais trabalho de fazer uma exodontia desse dente. Ele é o maior dente da dentição permanente. Ó, a gente observa aqui, ó, que na região inferior, daqui dá pra ver que existe a diferençazinha do primeiro molar com o segundo molar. Nesse manequim, nessa arcada, não temos o terceiro molar, tá, pessoal? Eu contei 3, não sei por que eu contei 3, estou contando 3 com o pré. Na verdade, o primeiro molar é esse aqui, tá? Eu apontei errado, perdão. O primeiro molar é esse aqui, o segundo molar, primeiro molar inferior e segundo molar, tá? Aí vocês podem observar, ó, aqui nessa vista, a gente já observa que ele possui 3 cúspides e é mais robusto, tá? A coroa desses dentes, elas apresentam uma forma retangular, vocês vão observar, pois ocorre o aparecimento de mais cúspides, né, tornando mais robusto, como vimos. Os molares superiores, como eu falei, são trirradiculares e os inferiores são birradiculares. No primeiro molar superior pode ocorrer um desvio no ápice da raiz, às vezes acontece esses desvios no ápice da raiz, como se fosse semelhante a um chifre do touro. Então tem um molar que às vezes apresenta o desvio da raiz bem assim, ó, como se fosse um chifre de touro. E no segundo molar, isso é o primeiro molar superior, tá, pessoal? E no segundo molar pode ocorrer o fusionamento das raízes, mesovestibular e lingual. A gente vai estudar essas raízes, né? Mas aí já adianto que pode haver o fusionamento. Então pode ter segundo molar que a gente vai pegar, a gente vai observar, que a gente não consegue observar 3 raízes direitinhos porque 2 estão o quê? Fusionadas. Você já sabe o que é fusionado, né, pessoal? E aí vamos adiantar aqui. Vamos lá, o primeiro molar superior, que são os dentes 16 do lado direito e 26 do lado esquerdo. O formato da face vestibular, a gente vê esse formato assim, trapezoidal também. Tem mais um formato retangular do que trapezoidal, mas enfim, caracterizaram como formato trapezoidal. A gente também observa a bossa vestibular na região cervical, né? O sulco vestibular, por que o sulco vestibular? Porque ele vai dividir as cúspides mesovestibular e a cúspide distovestibular. Então a gente já sabe que esse molar possui 4 cúspides. A gente vai encontrar 2 cúspides vestibulares, né? 2 cúspides na face da frente e 2 cúspides linguais, que são as cúspides da face de trás.
Então, as duas cúspides da face da frente da vestibular, a gente chama uma de disto vestibular e mesovestibular, que uma cúspide que está para a face mesial e uma cúspide que está para a face distal, né? E aí temos um sulco vestibular, a gente chama de sulco vestibular por quê? Porque está na face vestibular. Um sulco vestibular, ó, aqui dá para observar bem direitinho o sulco, ó, que está dividindo essas duas cúspides, tá? E aí temos as vertentes externas ou lisas das duas cúspides, né? A gente observa que é uma face bicuspidada porque a gente vê duas cúspides, né? A linha cervical aqui, ó, as bordas mesial e borda distal. E a face palatina? Já a face de trás. Se na face da frente, a vestibular, a gente viu duas cúspides vestibulares, a gente aqui vai observar duas cúspides palatinas, mas além das duas cúspides palatinas, o que é que vocês estão vendo assim de diferente nessas imagens aqui? A gente observa uma coisa meio diferente, meio estranha em uma dessas cúspides aqui, ó, que é justamente o tubérculo de Carabelli. É uma pequena tuberosidade, protuberânciazinha, uma pequena lombadinha, digamos assim, na região da cúspide mesiolingual. Então, a gente já sabe que aqui, ó, é a cúspide mesiolingual. Temos as duas cúspides, né? A disto, tá do lado direito, distal, né? Distolingual e a mesiolingual. E na mesiolingual, então a gente já sabe que esse lado aqui vai ser o lado mesial do dente, por exemplo, porque a gente tá vendo que essa aqui é a cúspide mesiolingual. Porque ela é a cúspide, e aqui, no caso desse aqui, é desse lado de cá, a cúspide mesiolingual. O que é que a gente tá vendo diferente neles? Essa protuberânciazinha, que a outra cúspide não possui, que foi denominado tubérculo de Carabelli. E aí vocês observam, né? A borda distal, a borda mesial, a linha cervical, bem retilínea, bicuspidado, porque nessa face a gente observa essas duas cúspides, e o sulco lingual, que está dividindo as duas cúspides. Então, ela vai apresentar o sulco lingual aí. E as faces mesial e distal. A gente vai justamente já ver esse formatozinho, né? Mais retangular, né? Retangular. São as faces mais largas da coroa. Então, as faces mesial e distal, daqui vocês observam que elas são mais largas do que você ficar olhando pela face vestibular e pela face lingual, né? Aqui a gente sabe, ó, que essa face é qual? A mesial, porque a gente tá vendo o tubérculo de Carabelli. A face mesial, ela vai ser mais plana e mais alta. Como eu falei, no geral, todos os dentes possuem a face mesial sendo um pouco maior do que a distal. A borda cervical, né, tem uma certa concavidadezinha assim, ó, em direção à raiz. Bordas vestibular e lingual convexas, né, como a gente vê, todas são convexas. E a borda oclusal tem os V invertido, que é os V da cúspide, né. E a face oclusal, o que é que a gente encontra? A gente já vê aí que a gente vai encontrar algumas cúspides, o sulco que divide essas cúspides, sulcos secundários, vamos encontrar as fossetas também, as escavaçõezinhas. Então, ela tem um formato mais romboide, né? Mais meio quadriculado, como vocês veem. Temos as cristas também, ó, vão apresentar as cristas, pega essa imagem aqui, ó. Vão apresentar cristas mesial e aqui tem um pouquinho mais de informação, mas não precisa vocês se atentarem tanto todas as informações que tem aqui. Eu quero que vocês desenhem e anotem os principais, que são os que eu estou colocando aqui, tá? As cristas mesial e distal, os sulcos principais, os sulcos secundários, tá? O sulco principal, os sulcos secundários, ó. Os principais são justamente os sulcos que estão dividindo as cúspides. Então, esse aqui é um sulco principal, porque está separando as duas cúspides linguais, né? A distolingual e a mesiolingual. Aqui é outro sulco principal que está se dividindo essas duas cúspides aqui, né? A mesovestibular e a distovestibular. E nós temos outro sulco principal, que é esse sulco central, que já está dividindo essas outras duas, né? As duas da face vestibular com as duas da face lingual, certo? Então,
tudo que for os sulcos, a gente vai classificar de principal todo aqueles sulcos que está justamente separando as cúspides. E os secundários são todos os outros menorzinhos que vão aparecendo por aí, que estão soltos aqui entre as cúspides, tá? E nós temos as fossetas, ó. Aqui seriam exatamente as fossetas, é porque aqui nessas imagens a gente não observa muito bem. Mas as fossetas, tudo que for de escavaçãozinha pequena, que geralmente é formada no finalzinho assim dos sulcos, a gente chama de fosseta. Aí nós temos a mesial, a central e a distal. Ó, a fosseta central vai haver uma escavaçãozinha central bem aqui, tá? Vamos procurar. A fosseta mesial, a gente encontra outra bem aqui na região mesial e outra fosseta bem aqui, ó. É justamente onde tem um encontrozinho desses sulcos que formam essa escavaçãozinha, que são as fossetas. Olha, tá vendo aí quando a gente estudou na aula de prevenção e controle de doenças bucais, a gente sabe que a gente encontra a doença cárie, né, é nessa face aqui, nessas regiões das fissurazinhas aqui, ó, e dessas fóssulas, dessas fossetas, porque aqui, para vocês verem como é a anatomia de um molar e como ele é favorável para dificultar a higienização, para aumentar ali o acúmulo de biofilme, ó, e aí o surgimento também da doença cárie. Vocês estão vendo como a anatomia é tão cheia de detalhes do molar, né? Tão cheia de fissuras, tão cheia de sulcos, de fossa, de fossetas. Sim, e as cúspides, tá, pessoal? Temos, como eu falei, que são 4 cúspides. A gente vai encontrar uma cúspide mesiolingual, uma cúspide mesiovestibular, uma cúspide distovestibular e uma cúspide distolingual. Essa ordem que eu anotei aqui dessas cúspides é uma ordem decrescente de tamanho. Porque vocês podem observar que a cúspide mesiolingual, quando vocês forem desenhar, bem assim, ó, que vocês forem dividir as cúspides, vocês vão deixar um espaço maior para a cúspide mesiolingual. Porque vocês estão observando aqui no desenho que a cúspide mesiolingual, ela é o quê? Maior, olha como ela é bem maior que as outras, ó. Aí já um pouco menor que ela, nós temos a cúspide mesiovestibular. Aí a distovestibular é a terceira maior, e a menorzinha de todas é a distolingual. Olha como é menorzinha a distolingual. Tá vendo? Aqui eu já coloquei na ordem decrescente, lembrando, tá? E a raiz do primeiro molar superior. Como são as raízes, né? Sabemos que os molares superiores apresentam 3 raízes, então ele é um dente triradicular. Nós temos dessas 3 raízes, 2 são na face vestibular, como eu mostrei para vocês. Na verdade, eu mostrei dos premolares, né? Que é uma raiz para vestibular e uma raiz para lingual. E os molares, nós temos também aqui nos molares, a gente vai ter 2 raízes vestibulares, então 2 raízes que estão aqui desse lado e uma raiz lingual. As 2 raízes vestibulares é a mesiovestibular, que é a raiz mesial, que está do lado mesial, né, da face vestibular, e nós temos a raiz distovestibular, que é a raiz distal, que está na face distal. Tá? Perdão, pessoal, tô só olhando aqui o tempo para ver se tá rodando direitinho, tá? São raízes que são distantes, né, não são raízes muito próximas, são raízes que são distantes umas das outras, tá? A raiz mesiovestibular, ela tem um formato triangular com forte achatamento mesiodistal, igual as outras raízes, né? Tem um forte achatamentozinho mesiodistal. E a raiz distovestibular é o mesmo formato da mesiovestibular, porém ela é menor em todas as dimensões. Então, se a gente for observar, porque nessas imagens, por exemplo, aqui, se a gente for observar, se a gente for observar aqui, ó, pela face distal. Vocês estão vendo que tem uma aqui, a distal, vocês podem ver que ela é menor, porque a gente consegue observar aqui os contornos da mesiovestibular. Então, a mesiovestibular, ela é maior, a distovestibular e a mesiovestibular são semelhantes. Mas quando vocês identificarem que uma maior e uma menor, vocês vão saber que a maior é a mesiovestibular e a menor é a distovestibular. E a lingual, nós temos uma raiz lingual, ó, aqui as 2 vestibulares
né? A face vestibular, aqui a face lingual. E a raiz lingual, ela é a maior e mais resistente das três. Olha como ela é maior, bem maior do que as outras, ó. E possui também um formato cônico, tá? Então, lembrando, 3 raízes, 2 vestibulares, que é a mésio vestibular, a disto vestibular, e nós temos ainda a raiz que está na face lingual, que ela é maior, a maior das três. E aí o segundo molar superior, que são os dentes 17, né, lado direito, 27, lado esquerdo. Também, na sua face vestibular, também vai possuir um formato trapezoidal, também a bossa, né, a protuberânciazinha bem aqui no terço cervical, o sulco vestibular, ó, que está dividindo o quê? Essas duas cúspides vestibulares que a gente observa, né? A cúspide disto vestibular e a cúspide mésio vestibular. A linha cervical, que a gente observa, né? E as duas bordas laterais desse dente, a borda mesial e a borda distal. Sua face palatina. A face palatina, a gente pode observar que ela pode ser treta cuspidada ou tricuspidada, porque na face palatina a gente pode conseguir observar as 4 cúspides ou observar 3 cúspides. Vocês vão ver que a que a gente observa as 4 cúspides, ela tem um formato mais trapezoidal, né? A convexidade desta face, ela é bem acentuada, tá? A face palatina, ela é bem convexa. A cúspide distolingual, ela é bem menor, ó, a distolingual, ó. Ó como ela é bem menor que a cúspide mesiolingual. Então, vocês sabem que aqui vai ser o lado mesial. Aqui vai ser o lado mesial, porque a gente observa, quando a gente vê de lado, né? Esse dente de lado, pelas faces proximais, a gente vai observar que o quê? Que a cúspide a cúspide distolingual, perdão, pessoal, distolingual, aqui é distolingual, que é menor. A cúspide distolingual, ela é bem menor que a cúspide mesiolingual. Então, se a gente for olhar aqui, essa face proximal, a gente vai observar as cúspides e vai observar que a distolingual, ela é bem menor que a mesiolingual. Ao sulco lingual, da mesma forma que tem um sulco vestibular, aquele sulcozinho lá na face vestibular, que está dividindo as duas cúspides, as cúspides vestibulares, né? Temos um sulco lingual que está dividindo as cúspides linguais. Raramente, o sulco lingual tem diferença. O sulco lingual aqui, ele é mais curto e mais raso, tá? O sulco lingual do segundo molar superior. A gente vê que o sulco, tanto os sulcos dos primeiros molares, como também o sulco vestibular desse próprio dente, ele é mais evidente. Aqui ele é um pouquinho mais discreto. Raramente, ou quase nunca, a gente vê aquela protuberânciazinha no esmalte, né? Que é o tubérculo de Carabelli. A gente só vai ver com frequência primeiro molar superior. Segundo molar, a gente não encontra. E também a gente pode ver, a gente pode observar também, olhando pela face lingual, a gente também pode observar uma ausência da cúspide distolingual. Então, o segundo molar, a gente vai encontrar ele nessas variações. Ou a gente vai encontrar ele com 4 cúspides ou com 3 cúspides. A cúspide que fica faltando quando não tem é justamente a cúspide distolingual, tá? Porque aqui eu não tenho imagem mostrando. Mas aí você vai saber que esse dente é tricuspidado, porque quando você olhar pelas faces proximais, né, que você for observar, você não vai encontrar a cúspide distolingual. E esse dente vai ter um formato diferente, que ele vai ter um formato pentagonal, porque vai estar faltando uma cúspide diferente desse que é um formato trapezoidal, por conta das 4 cúspides. É porque aqui eu não tenho imagem para mostrar a vocês do dente do segundo molar com 3 cúspides, tá? Essa face palatina, né? Eu tava confundindo, pessoal. Eu falei, se você for observar pela face proximais. Se você for observar pela face palatina, vocês vão ver que às vezes pode ter 4 cúspides ou 3 cúspides, né? Quando há 3 cúspides é porque está faltando justamente qual? A distolingual. Aí nas faces mesial e distal,
são menores, né, do que a do primeiro molar, porém de formato semelhante, aquele formatozinho meio trapezoidal. E mais frequente invadidas pelo sulco. O sulco oclusal aqui vai ser mais frequentemente invadido do que o do primeiro molar, aquele sulco que invade, que vai dividir as cúspides. A face oclusal desse segundo molar, o que é que a gente vê? A gente vê esse formatozinho assim mais romboide, um rombo. Vemos também as cristas marginais, mesial e distal, ó. Aqui é uma crista, ó, a mesial. Tá vendo essa saliênciazinha aqui do lado? A gente observa as cúspides. Esse aqui é um dente que vai ter as quatro cúspides. Quando ele é tricuspidado, ele não tem esse aqui, ó. Por isso que ele fica um formatozinho mais pentagonal, tá vendo? É quando ela não tem a cúspide disto-lingual, quando a gente observa pela face lingual. Aí, aqui essa imagem está presente as quatro cúspides, tá? A mesial, as cúspides linguais, né? A mesiolingual e a distolingual, e as cúspides vestibulares, né? A mesiovestibular e a disto-vestibular. Nós temos os sulcos principais, que está dividindo essas quatro cúspides, né? Os sulcos que dividem as cúspides da mesma face e o sulco que divide as cúspides das faces diferentes, né? Temos as fossetas, que é justamente essas fossazinhas aqui, ó, que aparece bem na junção dessas cúspides. Sabe, uma cúspide principal passando pela outra cúspide principal, né? Essa aqui na vertical e essa que tá aqui na horizontal. E aí nesse encontrozinho cria essa fosseta, essa fossa. Aqui, ó, nós temos essas fossas, nós temos a fosseta no caso. Essa é a central, né? E nós temos uma fosseta aqui distal e uma fosseta aqui, ó, mesial, tá vendo? E as vertentes triturantes de cada cúspide. Esse slide aqui eu trouxe para vocês verem as variações anatômicas dessa face oclusal. Porque, olha, essa face oclusal a gente pode encontrar, ó, ela nesse formatozinho mais romboide, um formatozinho um pouquinho mais ovalado. Olha aqui, ó, a imagem de um segundo molar com apenas 3 cúspides. Estão vendo, ó? Tá faltando aí a cúspide distolingual. Aqui também, ó, pode apresentar esse formatozinho mais curvado, como se fosse mais curvado. Então, é um dente que possui muitas variações em relação a essa sua face oclusal. E a raiz também, como o primeiro molar, é um dente o quê? Triradicular. Tem duas raízes também vestibulares, né? Duas raízes, como se fosse assim, ó. Duas raízes que estão na face vestibular. Essa aqui é como se fossem as duas faces vestibulares, tá? As duas raízes vestibular e aqui a face lingual com apenas uma raiz. A gente encontra um fusionamento, né? Duas raízes juntas, frequente entre as raízes mesiovestibular. Então a gente pega aqui, ó, uma raiz. Aqui tá mostrando mais ou menos. É como se fosse a raiz mesiovestibular. Não, na verdade esse aqui não é. Esse aqui são as duas raízes vestibulares. Aqui nós não temos uma imagem, mas às vezes há uma junção entre a raiz mesiovestibular e a lingual. E agora vamos estudar as características do primeiro molar inferior. Vimos os dois molares superiores, né, que são semelhantes de certa forma, e vocês vão ver que já as características dos inferiores já vão diferindo um pouquinho. Uma diferença já encontramos nas raízes, né, que os molares inferiores vão possuir duas raízes, uma mesial e uma distal, diferente dos superiores, que é duas raízes vestibular e uma lingual, né, como a gente viu. E aí a face vestibular desses dentes, desses molares inferiores, o 36 e o 46, que a gente já estudou, que são os maiores dentes, os mais robustos, né, e maiores da dentição permanente. A gente viu também que esses dentes possuem 5 cúspides, são pentacuspidados,
tá? E aí a sua face vestibular também tem esse formatozinho trapezoidal, a bossa vestibular, no terço cervical. Ele é alargado mesodistalmente, ó, é uma face bem alargada, é um pouco inclinada, ele é um pouco inclinado, ele fica um pouquinho inclinado para a lingual. A face vestibular a gente vê que ela é um pouco inclinada para a lingual. Então, quando a gente vê aqui na arcada, ela vai estar um pouco inclinada para a face lingual, a coroa, né, a face vestibular. Temos a borda mesial, borda distal e a borda cervical, né, onde passa a linha cervical. E sua face lingual? Também tem um formato trapezoidal, também temos a bossa lingual, temos um sulco, eu esqueci de colocar aqui o sulco vestibular, né, dividindo as cúspides. Vou anotar depois para vocês, tá? Os sulcos, mas é que a gente, na face lingual, a gente observa esse sulco lingual que está dividindo as cúspides mesiolingual e a cúspide distolingual. Temos as bordas mesial e distal e a borda cervical, que é onde passa a linha cervical, né? Nas suas faces mesial e distal desse primeiro molar inferior. Esse primeiro molar, quando a gente observa, né, nas suas faces proximais, a gente vê uma face, assim, um formatozinho bem retangular, ó. Tá vendo? Bem retangularzinho. Observa-se que as cúspides linguais, elas são o quê? Mais altas que as cúspides vestibulares. Aqui, ó, a cúspide lingual vão ser mais altas que as cúspides vestibulares, ó, lingual, vestibular. A mesial, como na maioria dos dentes, ela é mais alta e mais plana do que a distal. E a face oclusal desse molar inferior? A gente observa que é um dente que tem um formatozinho assim, ó, parece um retângulo, bem retangular. O que é que a gente já está observando nessa imagem aí? A presença das 5 cúspides. Então ele possui 5 cúspides. Temos as cristas, marginal, ó, mesial, distal, ó, crista mesial, crista distal, tá vendo? Os sulcos principais, que são os sulcos que estão dividindo essas cristas. Então, se a gente observar, a gente vai ver que esse aqui, ó, que passa bem aqui no centro, ele é um principal, ele está dividindo o quê? Essas cúspides aqui, ó, da região lingual e vestibular. E nós temos esses sulcos aqui principal, ó, que está dividindo as 5 cúspides. Ó, esse sulco principal que divide essas duas, esse sulco principal que vai dividir essas duas, esse sulco principal que vai dividir essas duas, entendeu? E os outros sulcos, as outras ranhuras que vocês observam, os outros sulcos, são dos outros sulcos secundários, tá? Temos também as fossetas, que estão localizadas aqui na mesial, aqui, ó, na distal, uma fosseta bem aqui, ó, aqui a gente observa as fossetas, ó. E a central, bem aqui no meio, as fossetas centrais, ó. E as 5 cúspides, essas 5 cúspides eu também coloquei aqui numa ordem decrescente, porque se vocês observarem, por exemplo, a mesiovestibular, essa daqui, ó, no caso a mesiovestibular vai ser essa daqui, e aqui essa imagem vai ser essa, ela é maior. Aí nós observamos a mesiolingual, ó, grande também, que nem a mesiovestibular. A distolingual, aqui já vai ficando um pouquinho menor, a distolingual. Aí nós temos a distolingual, tá? Que seria essa. Nós temos uma distovestibular, que é essa menorzinha. Então a gente vê a mesiovestibular, que é essa, né? Você vai pegar a coroa, aqui, ó. Essas imagens aqui estão um pouquinho lindas, a gente vê. A gente vai pegar a coroa, a face oclusal. Temos aqui, vamos supor, o lado vestibular e o lado lingual. Então, aqui tá aqui no cantinho, que nem essa, é a cúspide mesiovestibular. Nós temos a mesiolingual, distolingual lá em cima. E a distovestibular, essa pequenininha no cantinho.
E a que está bem no meio dessas duas aqui, porque a terceira cúspide são 3 cúspides na face vestibular. Então, a que está bem no meio recebe o nome de vestibular mediana. Então, temos a disto vestibular, mesio vestibular e vestibular mediana, que é a que está no meio delas duas. E a raiz desse primeiro molar inferior? Como sabemos, é um dente birradicular, possui 2 raízes. Temos a raiz mesial e a raiz distal, tá? E aí, elas são achatadas, como vocês sabem, nesse sentido mesodistal, ó, são nesse sentido mesodistal, são achatadas, e há uma leve inclinação para onde? Para a distal, tá? Deixa eu só ver aqui. E vamos ver agora as características do segundo molar inferior. O que é que o segundo molar inferior já vai diferir do primeiro molar inferior? O segundo molar inferior não é pentabiscular. Ai, perdão, senhora. Gente, agora eu troquei o nome. Não possui 5 cúspides, não é pentacuspidada, né? É tetracuspidada, vai possuir 4 cúspides. Falei aqui na nomenclatura, mas vocês entenderam, certo? Então, temos, cadê aqui? O segundo molar. Temos, na fase vestibular, esse formato trapezoidal, como todos os outros. A bossa vestibular, né? Vocês já sabem onde fica, no trecho cervical do dente. É alargado mesodistalmente, ó, alargadinho, como o primeiro molar também é largo. Também é uma face que vai ficar na arcada um pouco inclinado para a lingual. Aí nós vamos ter a borda mesial, a borda distal e a borda cervical, onde passa a linha cervical, vocês já conhecem, né? A face lingual também tem esse formato trapezoidal. Também encontramos a bossa lingual, né? Vai ficar bem aqui na cervical. Nós vamos encontrar esse sulco lingual. Temos o sulco vestibular, que faltou colocar aqui, né? Na face vestibular, está dividindo as cúspides vestibulares. E o sulco lingual que vai dividir as cúspides linguais, né? A cúspide mesiolingual e a cúspide distolingual. Aí nós temos também as bordas, né? Mesial e distal e a borda cervical. E as faces mesial e distal, a gente vai ver também um formatozinho retangular, ó, dessas faces proximais, né? E a mesial, ela é mais alta e plana que a distal. A gente observa que tem uma estrutura mais simétricazinha, essas bordas, né? E a borda mesial, como todas as outras, sendo só um pouquinho mais alta e mais plana que a distal. E na face oclusal, como vocês estão vendo aí, não é um dente que possui 5 cúspides, é um dente que possui 4 cúspides, tetracuspidado, tá? Formato retangular, é um dente mais simétrico, dos molares ele é o mais simétricozinho, a gente tá vendo. Vocês podem até observar como ele é simétrico, porque vocês estão observando que as próprias cúspides, as 4 cúspides, elas possuem os tamanhos bem semelhantes, ó. Então ele é mais simétrico, é um dente mais simétrico. Temos as cristas marginais, né, a mesial e a distal. Os sulcos principais, né, que já como... Aqui eu anotei o nome dos sulcos, nas outras eu não anotei, né, mas é o sulco vestíbulo lingual da mesma forma que tem os outros. Porque é o sulco que vai separar o vestíbulo lingual, ó, que é isso aqui, que vai da região vestibular para a lingual, que está separando essas cúspides que estão do lado distal, né, e as cúspides que estão do lado mesial. E nós temos o sulco mesiodistal, ó, que vai da região mesial para a distal, e ele está separando quais cúspides? As vestibulares das cúspides linguais, né? Temos as vertentes triturantes dessas cúspides, a fosseta central, ó, bem no meiozinho, e as fossetas, ó, mesial e distal, tá vendo? As fossetas aqui, ó, mesial, distal e central. E as 4 cúspides, eu anotei errado, também vou editar pra vocês. Desculpa, pessoal, tantos erros, é a correria, mas eu vou consertar, mas vocês já estão vendo que não são 5 cúspides, são 4 cúspides, tá? Que é a mesio vestibular, a mesiolingual, a distolingual e a distolingual.
vestibular, né? E a raiz, como a raiz dos molares, dos primeiros molares, também são duas raízes, uma raiz mesial, uma raiz distal. E estão o quê? Achatadas também no sentido mesio-distal, né? E com a leve inclinaçãozinha, ó, para distal. Certo? E agora pulei um slide pelo que eu tô vendo aqui. Mas é isso, agora a gente vai ver, a gente conheceu todas as características dos primeiros molares, né, superior e inferior, segundos molares, superior e inferior. E os terceiros molares eu coloquei aqui de uma forma mais separada, porque o que é que se caracteriza os terceiros molares? Os terceiros molares, eles são semelhantes ao primeiro e ao segundo. Tem terceiro molar que a gente pega e se confunde um pouco pensando que é um primeiro molar, tem outros que a gente pega e se confunde um pouco pensando que é o segundo molar. Por que a gente confunde muitas vezes, às vezes a gente pegando individualmente, separadamente, a gente às vezes confunde sem saber direito qual dente é aquele ali. Porque o terceiro molar é um dente que possui diversas variações. Então não dá para padronizar o terceiro molar, como a gente padronizou os outros, né? Então geralmente a gente sabe que, por exemplo, a face oclusal do segundo molar é exatamente assim, bem simétrica. Aí o terceiro molar não dá pra gente estar padronizando porque existem muitas variedades do terceiro molar, muitas variedades anatômicas. Mas enfim, quem são os terceiros molares? O 18, que está aqui, né, na arcada superior direito, 28, 38 aqui na esquerda e 48 aqui na arcada direita inferior. Então eles vão se localizar justamente onde? Logo após o segundo molar, os segundos molares, né, superiores e inferiores. É conhecido como o dente do siso, né? Muita gente conhece esse dente como o siso. Não é incomum a ausência, ou seja, não é incomum a ausência, porque é muito comum a gente não encontrar os terceiros molares na arcada. Seja porque por agenesia, o indivíduo nem possuir o dente, de forma alguma não possui, não existe. Quando a gente vê nas imagens radiográficas, por exemplo, a gente vê que ali não existe nada de dente ali de terceiro molar, que a gente chama de agenesia. Por agenesia ou por uma retenção intraóssea, né, tá retido dentro do osso, ou submucosa, retiro na mucosa, né, na tecido mucoso. Sua erupção, ele pode ocorrer, né, mais ou menos entre os 17 a 30 anos. Pode se erupcionar, né, sair. A sua morfologia, como eu falei, é extremamente variada, por isso que a gente não consegue padronizar o terceiro molar. É comum aparecer, como eu falei, como primeiro ou segundo molar. É comum eles terem anatomias semelhantes ao primeiro ou ao segundo molar. Na maioria dos casos é recomendado extrair o terceiro molar. Então, já é comum ter a ausência desses terceiros molares. E na maioria dos casos recomenda-se até, quando existe, né, o terceiro molar, recomenda-se até a extração, né? Dependendo da situação, porque às vezes o terceiro molar ele se encontra bem desfavorável aqui na arcada, prejudicando, por exemplo, a escovação, ou até prejudicando os dentes vizinhos, prejudicando a oclusão. Então, muitas vezes ele é recomendado a extração desses dentes. Eu trouxe aí algumas imagens para a gente observar, ó, a face vestibular e a face lingual desses dentes. E vocês podem observar que são características semelhantes às quais a gente já estudou, né? Por exemplo, a gente observa as cúspides, a gente observa os sulcos dividindo nas cúspides. Na sua face, ó, oclusal, essa face aqui, por exemplo, na primeira imagem, ele lembra o quê? A anatomia de um segundo molar superior. Lembra que a gente estudou a anatomia do segundo molar superior? Olha como tá parecido esse aqui, ó. E nessa segunda imagem aqui, olha como ele tá parecido com a anatomia do molar inferior. Então aqui são dois terceiros molares iguais. Se eu não me engano, aqui não foi especificado, mas acredito que podem tanto ser superior como inferior, esses aí. E ó, esse aqui, quando você olha pela face oclusal, esse aqui foi observado
você pode encontrar com a semelhança da face oclusal do segundo molar superior. E aqui a gente já pode observar um parecido com o segundo molar inferior. Como é tão variado a anatomia desse terceiro molar. Olha aqui, eu trouxe algumas imagens clínicas pra gente ver o terceiro molar, ó. Esse terceiro molar aqui, ó, que já está facilitando uma infecção aqui, ó, nessa região, por acúmulo de alimento e má higienização aqui, ó, dessa região. Olha aqui as variações clínicas dos terceiros molares. Outra coisa que varia muito, até as raízes, às vezes a gente encontra raízes muito dilaceradas, muito tortas, curvadas, né, dos terceiros molares. Aqui, variações de terceiros molares. E trouxe até uma imagem radiográfica só pra gente dar uma olhadinha nesses terceiros molares, ó. Aqui, ó, o terceiro molar presente aqui. Terceiro molar presente aqui, ó, como vocês podem observar. Aqui temos um terceiro molar já querendo sair um quarto aqui. Às vezes acontece de dentes supranumerários de algumas pessoas possuírem mais do que 32 dentes na arcada. Aqui a gente observa, ó, o terceiro molar. Aqui, esse terceiro molar, por exemplo, está bem melhor posicionado. Esses dois aqui não. Tá vendo? E, pessoal, é isso, tá? Qualquer dúvida, porque eu sei que é uma aula um pouquinho complicada, um pouquinho cansativa, porque tem muitos detalhes, mas qualquer dúvida a gente vai conversando, o que faltou eu falar, o que eu tenho falado corrido ou de forma errada, a gente vai consertando e conversando pelos grupos, né, pelas redes sociais. E as atividades, essa segunda atividade, você já sabe como fazer. Eu quero que vocês façam o desenho de cada grupo. A gente estudou os incisivos, os caninos, os premolares e molares. Então, vocês vão pegar os incisivos, pegam um incisivo central superior, pegam um incisivo central lateral superior, o canino superior, todos os prédios superiores. Aí vão, desenham as faces, né, que vocês estudaram. Face vestibular, face lingual, face oclusal, tá? As faces proximais. Vocês vão desenhar os formatos, como vocês viram, onde tem estrutura anatômica, vocês vão identificar, tá? De cada grupo de dentes. Essa é a segunda atividade de vocês, tá bom? E qualquer dúvida, como vocês já sabem, entrem em contato comigo e até a próxima aula. Um beijão a todos!